Abel Turbon, boa noite. Gustavo Soler, da Rádio TMC. O Palmeiras chegou hoje à sua 7ª vitória consecutiva dentro do Allianz Parque, marcando no mínimo 3 gols na partida. No começo do ano, o Palmeiras teve uma certa dificuldade no Campeonato Brasileiro de vencer aqui no Allianz Parque, chegou a ser o 18º mandante da competição e agora já é o melhor mandante do Campeonato Brasileiro. O que nesse período mudou nas suas estratégias dentro do grupo para que o Palmeiras hoje atingisse esses números de 7 vitórias com mais de 3 gols pelo menos e 9 vitórias seguidas no Brasileiro jogando em casa? Olha, boa pergunta. Sabes, eu falei aqui muitas vezes, e tu és testemunha porque estás sempre aqui, e corrige-me se eu estiver enganado, e sempre te disse a vocês aqui, sabemos onde é que estamos e sabemos onde é que queremos chegar. Eu disse isso várias vezes, mas entendo toda a pressa, porque hoje o mundo vive e gira muito rápido, onde 1 hora tem 1 minuto e 1 minuto parece 1 segundo, não é? Portanto, não há segredo nenhum. Há muito trabalho, há muita preparação, há muitas reuniões para perceber que jogadores iam sair, que jogadores é que podíamos ir buscar, que jogadores é que podíamos vender. Vocês sabem que nessa dinâmica do clube de formar, vender, a comprar, em função de um clube como é o Palmeiras, nós temos processos que fazemos e sabemos que há momentos, em função das tantas contratações que fizemos, um elenco com muitas alterações, e eu sempre vos disse aqui, sabemos onde é que estamos, sabemos o caminho que temos que percorrer, vai haver problemas e dificuldades durante o processo, mas nós nunca tivemos dúvidas em relação a isso, mas o segredo é o trabalho. É o trabalho, a insistência, a persistência. E hoje, é verdade que nós temos feito muitos golos, mas às vezes vamos fazer, outras não. Isto faz parte do futebol, mas o segredo é mesmo esse. É trabalho e resiliência e acreditar sobretudo em tudo o que se faz dentro do CT, mesmo quando as coisas possam não correr bem. Como eu te disse aqui várias vezes, sabemos onde é que estamos, sabemos para onde é que queremos ir. Aliás, o nosso diretor Anderson Barros deu uma entrevista no podcast, eu acho que do nosso clube, onde falou exatamente nisso. Quase que foi obrigado a falar para tentar as pessoas entenderem o que é que estava a ser feito dentro do clube, mas não é só de hoje. A nossa forma de trabalhar é esta e ela não vai alterar. Portanto, é isso mesmo, é muito trabalho, muita preparação, muita dedicação e felizmente as coisas estão agora a correr bem. Mas mesmo nesses momentos nós nunca duvidamos daquilo que somos capazes de fazer. Abel, tudo bem? Bruno Milhozzi, Rádio Bandeirantes. Ao longo desse início de semana existia uma expectativa acerca dos jogadores que estavam convocados, se voltariam a tempo. O Palmeiras fez um esforço, e pelo visto eles também, para estar em campo hoje. Queria que você falasse sobre isso. Já que estou falando em seleção, hoje um dos jogadores caiu muito bem com a camisa amarela. Você acredita que já está na hora do Carlo Ancelotti convocar o Vitor Roque? Menos é mais. Já vos disse que o Brasil é um país especial e todos nós fazemos o nosso trabalho na sua função. Eu na minha, tento fazer o meu melhor, vocês na vossa também, e a pergunta é completamente legítima. É um dos jogadores jovens que nós temos ao nosso dispor, e se o selecionador nacional entender que o deve levar, está tudo certo. Ele tem que continuar com este trabalho dele, trabalhar muito, fazer golos, que os centroavantes vivem de golos também, não é? Mas é um jovem que vem naquela fornada muito boa do Hendrick, do Luís Guilherme, do Estevão, do Vítor Reis, enfim, é uma geração que eu acho que é uma geração muito boa, que tive a sorte de poder lançá-los e algum deles, e a maioria deles, poder treiná-los também e ajudá-los a crescer e a evoluir, mas sim, é uma das hipóteses. E a outra pergunta tu sabes, nós temos o nosso clube e a nossa presidente fazem um esforço muito grande para que nada falte ao seu treinador, e a verdade é que a Leila põe sempre tudo o que pode para irmos buscar os jogadores. Não é a primeira vez, lembro-me da última vez que fomos buscar o Gomes,
e o Rios também. A nossa Presidente ajuda-nos muito nesse aspecto. E depois tem outra coisa que é fundamental, é quando tu falas com os jogadores, né? E vês na linguagem corporal deles a vontade que eles estão em pertencer, em estar, em fazer parte deste grupo, e quando tu falas com eles e sentes isso do outro lado, não há cansaço, porque é tudo, vem tudo daqui, não há cansaço, não há viagem, não há nada. E hoje, não só os que entraram de início, como também os que entraram durante o jogo, tiveram um compromisso, um comportamento espetacular. E é isto, Palmeiras é isto, é resiliência, é estarmos todos juntos, como foi hoje, com a nossa torcida, entrando mesmo dentro de campo e sofrendo o golo, mantendo a calma, ouvindo outra vez a música. Somos o time do amor, somos o time da virada. Isso é algo que desperta em nós um gatilho mental para, ok, vai dar. E é sempre bom quando nós estamos juntos e conseguimos proporcionar aos nossos torcedores não só um bom jogo, mas também um bom espetáculo. Boa noite, Abel. Rodrigo Seixas, do Correio de Atibaia. Quando a gente olha no primeiro turno, vocês fizeram 18 jogos, né, já que vocês não jogaram com o Santos, e vocês criaram 21 chances claras. No segundo turno, em 9 jogos, vocês já têm 35 chances claras. O que aconteceu para essa melhora tão grande? Você fala de trabalho, mas você acha que é mais trabalho tático, técnico, um encaixe melhor dos jogadores? Não, tem muito a ver com o momento de confiança dos jogadores. Reparem, eu tento muitas vezes dar exemplos da nossa vida pessoal que tem a ver com a comparação daquilo que é um jogador. Eu não acredito, e não me venham dizer que vocês fazem sempre um trabalho perfeito, a melhor análise, o melhor artigo de opinião. Há dias parece que não saem as coisas, não parece que não estão criativos, não estão tão... Isso acontece na mesma com os jogadores. E a verdade é que houve um momento que nós tínhamos alguns jogadores, não no melhor momento de forma, mas essa é a função do treinador, essa é a função das pessoas que estão dentro do clube, em ajudar os jogadores a chegar a esse momento. Houve muitas alterações no nosso elenco, como vocês sabem. Teve jogadores que nós vendemos, portanto houve aqui um conjunto de fatores que nos obrigou a sermos muito precisos naquilo que tínhamos que fazer. E depois também aproveitar esses momentos de confiança. E tu sabes, quando nós perdemos contra o Bahia, nós sabemos como é que perdemos contra a Bahia, nós analisamos todos os jogos. Eu gosto de dizer aos jogadores porque é que ganhamos e porque é que perdemos. E às vezes perdemos porque o treinador se calhar substituiu mal ou não escolheu bem. E eu digo-lhes isso. Eu digo, a responsabilidade foi minha. Ou então, quando há outra questão que nós juntamos também, digo, olha, esta responsabilidade é vossa. Não é? E também quando ganhamos e jogamos bem, então, olha, este é o caminho que nós temos que continuar aqui a fazer, a puxar uns pelos outros. Agora, quando tu tens um grupo que está num bom momento de confiança, de determinação, de resiliência, que atingiu, e eu acho que isto é uma equipa que ainda tem muito espaço, tem presente e tem futuro, mas atingiu uma maturidade competitiva que ainda pode crescer. É isso que nós estamos à procura. Como disse ao teu colega, não é muito trabalho e muito mérito dos nossos jogadores, que têm a capacidade de entender que durante uma carreira, durante uma época, vai haver altos e baixos, e não parar de insistir neles. O caso do Filipe Anderson é um caso desses. Estou-lhes sempre a dizer, se tu quiseres fazer golos, há uma coisa que tens que fazer, tens que arriscar, tens que chutar ao golo, senão não tens como fazer. E logicamente, tu, ao desafiares os jogadores com pequenos objetivos individuais, isto também lhes desperta confiança. E é bom quando tu estás num momento como o de agora e vês que todos os jogadores estão preparados e prontos para jogar, mas isso é trabalho da comissão, é trabalho da direção, é muito trabalho, ou principalmente dos jogadores, porque por muito que eu falo, por muito que eu diga, por muito que eu treine, por muito que eu ensine, e por falar em ensinar, deixa-me fazer aqui um parênteses, hoje é o dia dos professores, uma profissão tão importante e tão nobre, muitas vezes desvalorizada, e eu queria enaltecer o dia deles. Continuem nesta luta, porque os professores realmente são uma parte muito importante naquilo que é a nossa formação e o nosso crescimento enquanto homens, e que muitas vezes não se valoriza quanto devia a profissão do professor. E fechando parênteses agora e voltando a falar, é muito mérito também dos jogadores, porque eu não corro por eles, eu não trabalho por eles, eu não alongo por eles, eu não chuto por eles. Tem muito a ver com a vontade e o espírito e a ambição que eles têm de continuar a crescer enquanto jogadores e enquanto equipa, e isso é algo que se nota.
Abel, boa noite. Vocês estão chegando agora para um jogo muito importante contra o Flamengo. E falando dessa análise que você fez da temporada, né, pegando desde o início Campeonato Paulista, Copa do Mundo de Clubes, queda na Copa do Brasil, dá para dizer que vocês estão agora no momento de maior destaque na temporada. Então, comparando com uma roda gigante, dá para dizer que nessa roda gigante que é essa temporada, vocês estão no momento mais alto, dá para dizer dessa forma? Olha, eu estou aqui há 5 anos e durante 5 anos aconteceu sempre a mesma coisa durante o período todo. Se vocês repararem, não conheço nenhuma equipa que consiga manter uma estabilidade ao longo do ano sempre. É difícil tu conseguires isso. Não é aqui no Brasil, é em todas as equipas. Tens altos e baixos ao longo da época. E na minha opinião, o que te vai definir a ti, a tua equipa e aos teus jogadores é nos momentos difíceis. Isso é que define o nosso caráter, isso é que define aquilo em que nós acreditamos, isso é que nos define a nós, que é nesses momentos que te metem em dúvida e tu sabes de onde é que vieste, sabes aquilo que fazes, sabes quem és, sabes o teu valor e sabes que faz parte do futebol ganhar e perder e tens que continuar. E, portanto, nessa roda que tu estás aí a falar, ainda faltam mais 2, 3 meses, ainda falta muito jogo ainda até ao final. Como te disse, é lidar com o equilíbrio em todos os momentos. Quando as coisas não estão como nós queremos, perceber que o caminho é o 24 horas, amanhã lá estamos outra vez o nosso processo e o nosso trabalho. E quando as coisas são muito bem, meter gelo outra vez, equilíbrio, porque nem éramos tão ruins quando disseram que nós éramos ruins, nem somos agora os melhores do mundo, só porque estamos numa boa fase e agora somos os melhores do mundo. Não, o mesmo equilíbrio, pés no chão, as mesmas 24 horas, o mesmo processo, o mesmo trabalho, a mesma recuperação, a mesma análise, o mesmo treino. E estaremos preparados para o próximo jogo, que sem dúvida nenhuma é um jogo importante. E acho que o Palmeiras já não ganha lá não sei quantos anos, 10 ou 11 anos, é mais um desafio para nós. E portanto, vem no momento que tem que vir e nós vamos nos preparar para esse jogo. Oi, Abel, boa noite. Sou o Diego Iwata da Trivela. Parabéns pelo resultado e pelo desempenho. Acho que o desempenho é mais importante até que o resultado. E é em cima disso que eu queria te fazer uma pergunta. A impressão que dá para a gente que assiste, eu estou aqui em todos os jogos, enfim, é que esse time, se ele jogar o futebol dele naturalmente, se todo mundo conseguir cumprir o papel tático, o resultado vem de forma natural. O Palmeiras vai construindo o resultado, jogando o seu jogo. Queria saber se você concorda com essa percepção e uma curiosidade que eu queria ter. Como você, como professor do Flaco, porque você apostou no Flaco desde o começo, defendeu o Flaco, protegeu, como você se sentiu de ver ele fazer dupla com o Messi ontem? Tu estás-me a fazer uma pergunta individual, mas eu fui professor do Flaco, eu fui professor do Aníbal, eu fui professor do Hendrick, eu fui professor do Estevão, eu fui professor do Luís Guilherme, eu fui professor do Vítor Reis, eu fui professor, enfim, do John, do Vanderlá, do Fabinho. Esse é o meu papel. Eu costumo dizer isso aos jogadores. Se os jogadores que estiverem comigo chegar ao final de um ano e não aprenderem nada comigo, eu não estou aqui a fazer nada. Ao final de um ano, se eles não aprenderem nada comigo, nem técnica, nem tática, nem física, nem mental, nem modos de ser e de estar, eu não estou aqui a fazer nada. Essa é a minha missão enquanto treinador. É ajudar os meus jogadores, os mais jovens, a ser melhores jogadores e melhores homens. Okay? É verdade, reconheço, faço um esforço muito grande para durante o jogo, poder ter o melhor comportamento possível, para que faça um esforço tremendo. Nem sempre estou à altura dos valores que eu mesmo acredito e valorizo e incentivo nos meus jogadores. Mas isso tem a ver com o momento do jogo, é um momento competitivo. E volto a dizer, vocês tiveram aqui uma personagem que vocês sabem que foi e é meu ídolo, sabem como é que ele ganhou um campeonato do mundo de Fórmula 1, não sabem? Mesmo ele não ficou muito orgulhoso da forma que o fez, mas fê-lo. Vocês viram que ele não celebrou. Isso tem a ver com o espírito competitivo de cada um. E se calhar não tenho um bom perder, o que é que eu posso fazer? Eu tento fazer o melhor que eu conseguir para ser o melhor exemplo que eu puder. Não fui, cometi erros, pedi desculpa e faço um esforço muito grande para ser um exemplo para os meus jogadores. Mas a minha função durante a semana é mesmo essa. É ajudá-los a ser melhores homens, melhores jogadores. E nós, por exemplo, na base temos muito essa preocupação.
formar o homem. Porque se uma boa parte deles não conseguir dar jogadores, a vida não termina aqui só porque eu não dei jogador. Ela segue para outros lados. E se eles tiverem uma boa base como homens, isso vai ajudar muito naquilo que é o futuro deles. Por isso é tão importante a profissão de professor. Agora, claro, se me perguntas, que eu sinto-me orgulhoso, e acho que os nossos torcedores também, a nossa presidente, o nosso diretor desportivo, que pagámos na altura, vocês fizeram questão de dizer tantas vezes, porque ele é isto, porque ele é aquilo, porque foi muito caro e não sei o quê. Mas eu não gosto de deitar trabalho fora, sabem? Porque nós, para conseguirmos evoluir, eu não gosto de deitar o meu trabalho fora. Quando se dizem, ele tem que ir embora, não, então ando aqui a trabalhar com ele. Eu falei-vos tantas vezes do Veiga, tantas vezes eu digo assim, lembram-se do Veiga? Quantas vezes eu não vos disse aqui, o Veiga, lembram-se do tempo que demorou até o Veiga chegar a este nível? E depois é trabalho dele. Agora, acho que é um sentimento de orgulho de todos, do treinador, dos jogadores que treinam com ele, não é? Porque quando o jogador vai representar a seleção, ele leva um bocadinho de cada um de nós. É um jogador que vai representar a seleção brasileira, ou vai representar a Uruguai, ou a Paraguaia, ou a seleção argentina, ele leva um bocadinho do palmeirense, leva um bocadinho do treinador, leva um bocadinho da presidente, leva um bocadinho dos jogadores, porque no futebol ninguém joga sozinho, né? Portanto, isso claro que sim, não te vou mentir, gosto de ver os meus jogadores a irem às seleções, não gosto porque fico sem eles para trabalhar, né? Houve outras equipas que nenhum foi chamado, nós fomos todos chamados, ou uma boa parte foi chamada. Tem estes dois lados, muito orgulhoso porque eles vão, mas às vezes, mas eles não deviam ir, porque nós estamos numa altura difícil, podiam estar aqui connosco, mas o meu lado humano leva-me a não ser egoísta a esse ponto e ficar orgulhoso por os ver nas seleções. Em relação à pergunta, eu vou-te dizer outra vez, já me fizeste essa pergunta, nós não jogamos sozinhos. Parece-me mais, mas se nós jogarmos sempre assim, se fizermos sempre isto, o resultado vai ser sempre o mesmo. Não é assim que funciona. Cada jogo tem uma história. Nós contra o Juventude em casa aos 20 e qualquer coisa minutos já estava... nós entramos muito bem, fizemos golo, abrimos... E hoje foi o contrário, tivemos que ir atrás. Foi uma primeira parte, tivemos alguma dificuldade e na segunda parece que foi tudo fácil, não é? Foi muito bom, porque há aqui um fator muito determinante na minha opinião, e não sei se concordas comigo. Quando antes de acabar a primeira parte, tu fazes o golo naquele último instante, dá uma calma e uma tranquilidade à equipa para que a segunda parte possa ser melhor. E eu acredito, sinceramente, a partilhar isto com vocês, se nós saímos para o intervalo a perder 1-0, eu estou convencido que se calhar a segunda parte ia ser muito mais difícil, entendes? Então o que é que eu te quero dizer com isto? Eu não mudo a minha forma de preparar os jogos, eu não mudo a minha forma de treinar. Claro que a estratégia de jogo pode mudar de jogo para jogo, mas o adversário entra nesta equação e a própria história do jogo entra na equação e o lado mental entra na equação. E hoje, felizmente, nós tivemos a calma necessária para, depois de sofrermos um golo, irmos atrás do empate, conseguir na primeira parte, que nos deu uma calma tremenda para a segunda, e na segunda parte foi o que vocês viram. Fizemos uma segunda parte de mão cheia, sérios, focados, intensos, e uma vitória justa. Boa noite, Abel. Vitor Palhares, do Lance. Nova goleada do Palmeiras e novamente com contribuição do banco de reservas. Você mesmo já falou das adições nas últimas janelas de transferências com os jogadores. Queria entender as principais dificuldades que você tem nessa gestão de elenco, principalmente com os jogadores que estão no banco de reservas, agora nessa reta final de temporada, que afunila o calendário, e ainda mais com jogos decisivos pela frente. Não tenho dificuldade, porque eu gosto tanto de olhar para o banco e ver jogadores como o Bruno Rodrigues, como o Flaco, como o Emiliano, como o Aníbal, que eu tenho opções, isso é ótimo para mim, não tenho dificuldades nenhumas com isso. Lidar e treinar bons jogadores é o que qualquer treinador quer e que espera, portanto, e eles também sabem que só podem jogar 11, só podem entrar 5, eu já vos disse aqui e digo-lhes a eles também, a responsabilidade não é minha, foi a FIFA que disse que só pode entrar 11 jogadores, isso depois só posso substituir 5, porque por mim, da forma que eles estão a jogar, jogavam todos, mas a verdade, só podem jogar 11 e eu na hora da escolha meto o coração de lado, porque eles sabem quanto eu os admiro, quanto eu os respeito, a estima que tenho por cada um deles, não só estes que estão comigo, mas por outros que já partiram nos 5 anos que estou aqui, tenho uma relação absolutamente extraordinária. Vocês viram hoje o Vanderlá, o Mateus, o John nos virem cumprimentar, porque de facto há uma admiração e uma estima muito grande mútua.
Porque isto nunca será só futebol. Eu sei que vocês veem o jogo de futebol, as 4 linhas, mas para mim é muito mais do que futebol. Já vos disse que a minha filosofia de jogo é muito mais do que o futebol. Não é uma filosofia de jogo, é uma filosofia de vida que eu trago e que eu acredito e trago para a minha equipa. É uma forma de ser e de estar na vida e de forma especial e particular no desporto. E para terminar vos digo, vocês viram aquela imagem no final do Bruno Rodrigues, em que ele fez o golo e depois toda a equipa, o elenco veio. O que eu vos quero dizer é que nunca será só futebol. Quem acha que só de futebol sabe, nada sabe sobre futebol. Será sempre muito mais do que aquilo que vocês veem das 4 linhas, da tática, das substituições, de tudo aquilo que está no livro que eu escrevi. Porque há uma coisa que não tem no livro que eu escrevi. Falta lá um ingrediente que só quem está comigo no CT sabe. A-M-O-R. A-M-O-R. É isso que não está no livro e está